Da Universidade Aberta do Brasil. Isso realmente é um contrassenso quando a gente conhece o que é a Universidade Aberta em vários outros países, mas a Universidade Aberta do Brasil, não na sua terminologia, mas na sua ideia hoje, professor Lito, é responsável pela democratização, a educação de milhares de brasileiros. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer, na verdade não era pergunta, talvez um pensamento em relação àquele seu último slide. Pensar exatamente que a EAD ela pode mudar aquela realidade. E, na verdade, ela já está mudando. Em muitos casos, hoje, 80%, 70% dos nossos alunos que ingressam na educação à distância nas universidades públicas, eles vêm de escolas públicas. Isso é uma realidade hoje em muitos lugares. Então, eu imagino que repensar a educação à distância e repensar esse fomento, que hoje para a universidade pública é necessário, senão a gente não consegue avançar na educação, na EAD, são formas da gente mudar aquele quadro lá, que está todo controverso, que o senhor mostrou, mas que é uma realidade mesmo. A Margot, então, me propôs falar sobre a educação pública, né, num modelo, em uma perspectiva que a gente vê hoje a educação à distância. Então, diante disso, eu não pretendo inventar a roda, mas trazer para vocês alguns dos desafios que a gente vê hoje na educação pública. Realmente, as pesquisas envolvendo a educação à distância, elas são diminutas no Brasil, não existem mesmo. Acho que a ABED, algumas outras universidades públicas se propõem a pesquisa, mas é uma coisa muito mínima. E daí eu não tenho contexto para falar numa discussão mais ampla sobre educação numa instituição pública e numa instituição privada. Então, o que eu vou trazer para vocês é exatamente a importância desse modelo de educação que precisa ser repensado, precisa ser ressignificado no setor público e a necessidade, sim, de uma política nacional para uma educação à distância articulada. Eu, assim, por muito tempo resisti a usar a educação à distância, até por entender que a gente não faz educação à distância. A UAB, ela faz um modelo de educação que é a educação híbrida, por mais que seja um contexto bem pequeno do que se propõe a educação híbrida, mas o que a gente faz é isso. A gente tem um modelo que ele não é um modelo, por exemplo, como a Open University, que faz uma educação totalmente à distância, totalmente online. A educação à distância, e isso o modelo da UAB, e aí proposto inclusive pelas resoluções do MEC, ela pensa numa educação presencial que é semipresencial. Há uma exigência de um momento presencial que cada vez esse momento presencial ele se estende, porque a gente recebe alunos dentro das nossas universidades com baixíssimo nível. Então, a gente precisa, talvez, trabalhar primeiro o nivelamento desses alunos, que seja presencial, uma ambientação desse aluno, e uma coisa que eu falei para o professor que eu ia provocar ele. Eu acredito, a educação à distância não é para todos, mas é porque a gente ainda vive com os nativos digitais. Mas daqui adiante, a educação à distância, o modelo de ferramentas tecnológicas, ela vai ter que ser para todos. Porque os nossos filhos já nascem com uma habilidade tecnológica que é monstruosa. Então, por que hoje a educação à distância não é para todos? Por que os alunos hoje não têm um modelo, eles usam tecnologias para tudo. Para entretenimento, para as redes sociais, mas para a educação existe um bloqueio. Porque ele vem de uma educação básica que não tem nada de perspectiva tecnológica. Então, por isso, a resistência é muito grande dos nossos alunos em usar essas tecnologias. Então, pensando nisso, eu trago para a gente discutir alguns dos desafios que se apresentam hoje. Não com 48, né? Eu acho que não. Eu acho que cada vez mais as escolas de educação básica, infelizmente não as escolas públicas estão tão preocupadas com isso, mas as escolas privadas de educação infantil, elas estão cada vez mais percebendo que a professora não pode mais dizer para o aluno que B com A é Bá, B com E é Bé,
que esse modelo realmente já é ultrapassado e que os alunos realmente precisam de outras ferramentas, de outras metodologias. Mas é uma realidade, professora Lu, que a gente precisa avançar muito e que talvez 2048 realmente essas metodologias já estejam bem mais democratizadas. E eu começo falando exatamente com isso, né? Os meandros que essa tecnologia eles permitem, mas que nós ainda temos muita resistência. Dentro das universidades é absurdamente claro ver um professor que fala de uma educação que inclui, que fala de uma educação que é para todos, mas que ele está lá 60 minutos dentro de uma sala de aula escolhendo quem vai passar na disciplina dele. Então, os avanços científicos e de desenvolvimento das tecnologias digitais, elas têm que ser uma realidade, não somente na nossa vida cotidiana, mas principalmente na educação. Fazer com que essas tecnologias, como o professor falou, não é inventar a roda, é usar o teatro, é usar a arte, é usar o telefone, que a gente já usa muito hoje, é usar um e-mail, que antes era uma carta, mas fazer com que esse aluno tenha um acesso à educação de várias formas. A gente fala tanto de metodologia ativa, achando que é algo muito inovador, mas não, sempre a gente pensa, aquele bom educador pensou em fazer metodologias diferenciadas para atingir o seu público maior. Então é nesse sentido que eu acho que é um grande desafio ainda as tecnologias digitais, de informação e de comunicação, que tenham uma concepção que possa mudar os modelos educacionais, as metodologias educacionais. Alguns desafios que eu vou trazer para vocês, mas que não se esgotam nesses. Eu só quis que a gente pensasse que os modelos hoje que as universidades públicas se propõem de educação à distância, eu não estou falando nem de educação presencial, estou falando de educação à distância mesmo, ainda são modelos bastante tradicionais. A gente acaba repetindo muitos erros que vinham do presencial e adaptando isso para uma educação à distância. E não é isso que a educação à distância se propõe, não é isso que o modelo de uso de tecnologia se propõe para a educação. O uso dessas tecnologias nas atividades regulares das IES, muitas vezes a gente acha que usar uma plataforma você está usando o suprassumo de uma tecnologia. Na verdade, a plataforma que o aluno vai interagir ali, talvez com 4, 3, 5 materiais que o professor se propõe, deve ser o caminho que vai levar ele a buscar mais conhecimento. E os nossos professores, eles realmente ainda não entenderam esse novo modelo de que o aluno, ele precisa somente ser orientado. Ninguém é o detentor do conhecimento. Eu acho interessante as pesquisas que falam que o desaprender é fundamental para você aprender, porque essa é a realidade das nossas universidades. Quem lida com isso no dia a dia, que são vocês, que lidam com as IES nos diferentes estados, sabem o quanto elas são tradicionais, o quanto que tem que ter uma prova escrita, porque senão não consegue mensurar se o aluno à distância está aprendendo ou não. Eu brigo assim, muito com o meu pessoal de design, que eles ainda estão muito presos na educação tradicional, porque eles ainda não perceberam que o aluno que está ali à distância, ele é um aluno que ele vai aprender de formas diversas. Eu tenho um aluno com capacidades diversas, e talvez aquele aluno que não tirou um 10 numa prova escrita, ele vai ser um aluno excepcional quando ele tiver que apresentar um vídeo, ou quando ele tiver que inovar em alguma das atividades dele. Então é isso que a gente tem que explorar. E a gente não tem explorado isso dentro de tudo que se permite hoje as ferramentas tecnológicas. A formação de professores para uma cultura de uso de tecnologias chega a ser inevitável que nós estejamos formando pedagogos, e é o curso que a UAB mais forma, são pedagogos, e a gente está formando esses pedagogos que eles não usam as tecnologias depois que ele termina um curso à distância. Isso chega a ser inacreditável. Ele fez um curso totalmente imerso, ou deveria ter feito um curso totalmente imerso nas tecnologias ou nas ferramentas tecnológicas. Ele deve ter sido incitado a ter a sua autocrítica, de discutir em fóruns, e ele vai para dentro de uma sala de aula depois ensinar para o aluno tudo do tradicional.
Então, realmente, essa formação, acho que o professor falou sobre isso, nossos professores que estão sendo formados dentro da rede, ele tem que ter uma disciplina, sei lá o quê, que ele possa entender que aquilo dali ele vai levar para adiante. Ele não só fez um curso pelo certificado, mas ele tem que, aquilo que ele aprendeu, ele tem que levar adiante. Os programas de pesquisas aplicados em prol de modelos educacionais flexíveis e conectivos, realmente temos que... E aí eu queria fazer aqui até algo que pudesse ser, de alguma forma, incomodar vocês. Vocês como coordenadores de polo, mas antes de vocês serem coordenadores de polo, vocês são professores, vocês estão ali na gerência de uma educação que a gente acredita que está democratizando o conhecimento para milhares de alunos, e às vezes vocês esperam muito das IES e vocês estão produzindo muito pouco. A gente, agora há pouco tempo, a gente, nos 10 anos da UAB, a gente promoveu um livro que pudesse ser pesquisas realizadas no Brasil inteiro, nos polos, nas universidades, pelos alunos, e a gente não teve quase nada de publicação. Então, os polos nos estão explorando o potencial de pesquisa dentro de modelos diferentes. Cada um aqui tem um modelo e grandes práticas dentro da gestão de polo, mas isso não está publicado em lugar nenhum. Se hoje nós tivéssemos, e o professor Lito me provocou, vamos fazer um artigo falando sobre os erros e acertos do polo da UAB. Eu não tenho isso. Não tem essa pesquisa. Eu sei que deve ter algumas pesquisas, mas são incipientes. Nós temos que explorar o que nós temos produzido em 10 anos de UAB. Inclusive para propor um modelo diferente para a UAB. Como que a gente vai propor uma universidade que seja realmente aberta do Brasil, se a gente não tem indicadores, talvez pesquisas que comprovem que realmente não é um modelo que funciona, ou que é um modelo que funciona. Nós não temos pesquisas sobre isso. E nas IES também nós não temos. Ou se temos muito pouco. Você ia falar? Eu já tenho essa experiência considerável de instituição privada, mas eu percebo que o polo, ele fica ali muito centrado no que diz a IES. O coordenador, junto com o tutor, ele quase não tem assim, abertura para acrescentar alguma coisa. Por exemplo, eu tive lá na minha cidade um encontro para a formação das relações étnico-raciais. Eu convidei todos os alunos, esporadicamente convidar. Mas assim, a instituição mantenedora daquele curso não dá espaço. Então, vocês devem sair daqui hoje com a perspectiva que vocês têm total autonomia sobre o polo. No sentido não da gerência de metodologias do curso, né? Não do curso em si. Mas, por exemplo, a gente tem relatos de experiência aqui em outros polos, no Maranhão mesmo, que no final de cada módulo de um curso, o gestor do polo ele faz uma culminância com todos os alunos trabalhando na perspectiva multiáreas, né? O que o aluno aprendeu e que aquilo vai trazer de intervenção no município. Então, assim, são coisas que cada polo, eu acho que isso é uma ideia que vocês talvez possam trabalhar, os relatos de experiência, porque isso tem que gerar produção científica para vocês. Vocês são professores, muitos de vocês são mestres, doutores, e vocês estão em gerência só administrativa. E não podem, porque é permitido fazer isso. Você não vai intervir no curso da IES. Talvez não intervir diretamente, mas indiretamente, se tiver algo que não esteja de acordo com as diretrizes do curso. Mas, para além disso, eu estou falando para além disso, extensão, pesquisa, é levar um aluno de música. Nós somos a 4ª universidade no Brasil a ofertar cursos de música à distância. E eu me lembro que para aprovar esse curso na minha universidade, foi uma guerra que parecia que era algo de, sei lá, eu fico pensando o professor falando aqui em 2048, eu queria muito estar viva para ver o que vai acontecer lá. Porque vai acontecer muitas mudanças, que já estão acontecendo, mas que os nossos gestores, os nossos pró-reitores, eles ainda estão muito fechados, que a universidade é aquele negócio tradicional, só vai ter os grandes gênios ali, e não é essa mais a realidade.
E a gente aprovou esse curso, e hoje esse curso é um curso de maior destaque da nossa universidade, um curso à distância. Foi dificílimo arrumar tutores, porque todos os profissionais da área queriam fazer o curso, porque não teve um curso desse no estado todo. E hoje é um curso assim, que realmente me dá muita alegria de saber que eles têm feito projetos de intervenções nos municípios, eles têm feito projetos não de pesquisa, porque a universidade para pesquisa ela ainda é muito fechada, tem que ser os grandes mestres e doutores que estão pesquisando, mas eu tenho dito para os tutores, façam, me apresentam propostas de, sei lá, de escrever um livro sobre como começou tudo da música e como vai terminar daqui a 4 anos, e a gente busca esse fomento, a gente busca, mas realmente isso não é fácil. Eu estou falando para vocês o que vocês podem fazer, não estou dizendo que vocês vai ser muito fácil fazer, porque a gente conhece a realidade das IES e a gente sabe o quanto são fechadas para essas propostas. A professora Elisa está me lembrando aqui, agora mesmo foi o hino da universidade. A universidade é bem nova, o EMA tem 35 anos e só o GAD tem 20 anos. Esse ano está completando 20 anos. Então é muito interessante porque metade ou mais da metade da universidade a gente já tinha educação à distância. Mas todo por um contexto, né, um estado muito pobre, ainda com déficits educacionais muito grande, então a gente começou a fazer educação à distância como forma de formar os professores leigos muito cedo. E há 35 anos a universidade não tinha um hino. E os alunos de música à distância propuseram um projeto que agora eles vão fazer um concurso para o hino da Universidade Estadual do Maranhão. Então, são questões que, assim, independe da coordenadora do curso, independe de mim que estou lá coordenando a UAB. Foi uma iniciativa deles. E eu acho que vocês devem incentivar isso, porque os alunos, eles, antes de serem alunos da universidade, eles são alunos do município. E é muito interessante como a EAD tem proporcionado essa estada, essa fixada do aluno no município. Isso é o que eu acho mais interessante. Mas vamos avançando. Eu acho que a gente ficou faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Projeto de tecnologias assistivas. Eu tenho uma pesquisa que é bem interessante, uma pesquisa que a Unesp fez, que ela mostra que em alguns cursos 30% desses alunos que estão fazendo educação à distância, eles têm algum tipo de deficiência. Isso é interessante porque a gente tem visto que a educação à distância tem proporcionado a inclusão dessas pessoas. E a gente tem que avançar com o projeto de tecnologias assistivas. A gente tem hoje uma grande parceria com a CAPES, Alexandre vai falar sobre isso amanhã, o Alexandre Martins, em trabalhar propostas muito específicas para atender algumas demandas da UAB. E uma delas é o projetos de tecnologias assistivas. A criação de repositórios, precisamos crescer muito com o acesso livre de todo o material que é produzido, e também é inadmissível que a gente esteja com esse material todo preso nas nossas universidades, dizendo que é do doutor fulano de tal. Não, aquele material foi fomentado, teve recurso público, e todos nós temos que ter acesso a tudo que for realmente, principalmente, fomentado por recursos públicos. Eu concordo com isso, eu acho que a gente ainda precisa crescer muito nesse aspecto. Algumas das metas, e aí eu coloco como desafio, mas que a gente tem conseguido, e graças a Deus isso a gente consegue avançar muito, e poderia conseguir mais. Hoje, para nós que estamos nas universidades públicas e que precisamos desse fomento da CAPES, é interessantíssimo ter hoje a UAB como uma política que é uma política prioritária do MEC, e uma política prioritária de governo. No momento em que a gente estava numa crise terrível, e a gente estava inclusive pensando que a UAB pudesse acabar, a UAB ela vem para dentro de uma política que é uma política prioritária de governo. E aí um edital que estava parado há 2 anos, consegue colocar em todos os estados, em todos os polos,
quase 180 mil alunos. Então isso realmente é uma grande responsabilidade, mas acima de tudo é uma luta que é uma luta nossa da SES, mas é uma luta muito grande de vocês que estão lá na ponta também. Então por isso a minha grande satisfação de ver hoje ser instituído o Fórum de Coordenadores de Polo. E alguns desses desafios eles já são alcançados em várias das metas do Plano Nacional de Educação. Só para vocês terem cada vez mais a ciência e a responsabilidade do que vocês estão fazendo, é algo que realmente é importante para o país. Então a meta 10, que fala da integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, é uma meta que hoje ela conseguiu alcançar outros patamares através da educação à distância. A meta 11, que é o fomento da expansão da oferta de educação profissional pública e gratuita, cresceu muito, teve um ápice muito grande através da Rede ETEC. Eu tenho alguns colegas aqui da Rede ETEC. A gente está na luta também para que essa política da Rede ETEC seja fortalecida. Hoje ela está em baixa, mas talvez por uma questão de visão de quem está lá, mas conseguimos avançar muito com essa meta 11. A meta 12, a gente vê isso claramente no censo de 2016, o quanto nós tivemos de matrículas que foi muito maior na educação à distância que presencial. A presencial, pelo contrário, caiu. A meta 15, que é a formação de professores da educação básica nas licenciaturas, o maior número de matrículas foi dentro das licenciaturas e dentro das licenciaturas em educação à distância. E a meta 16, que é a formação em nível de pós-graduação, é espetacular quando a gente vê o resultado do censo 2016, que ele mostra que muitos dos nossos professores foram formados ou têm uma formação continuada em pós-graduação lato sensu ou no mestrado, através dos profs, né, da vida, aí, prof. Letras, prof. Mate e os vários profs. E isso foi permitido realmente por uma política de educação à distância. Esses dados, eu vou pedir desculpa já para vocês, não consegui baixar a tempo todos os mapas e os gráficos que mostram o resultado e o censo 2016, mas mesmo assim eu achei interessante, porque eu estava conversando hoje pela manhã com a professora Elisa, e todos, mesmo de 2013 para 2016, você só vê um avanço, um aumento mais significativo da educação à distância. Isso também comprovado no censo da ABED. Então, por exemplo, em relação à educação de jovens e adultos, quando você considera que em 2008 você não tinha nada que pudesse fazer essa política nacional funcionar, e 2013 você já viu um grande avanço, e isso através da educação à distância. E quando você pega 2016, esse aumento é muito mais significativo. Isso realmente nos coloca num patamar, inclusive, de maior ânimo para fazer o que a gente já faz e talvez com uma excelência, com uma eficiência melhor. Em relação à meta 11, que é a expansão da educação profissional, a gente tem dados interessantíssimos de 2016 que mostra que isso cresceu muito. Eu sou também uma grande defensora da educação técnica profissional. Eu pressuponho que o Brasil, em 2048, ele precisa formar mais técnicos. A gente tem uma política muito forte de formação de professores, de formação em nível superior, mas a gente não tem mercado para isso tudo. Talvez a gente precise formar mais técnicos, porque eu imagino que em 2048 o Brasil vai precisar estar mais desenvolvido, e quem vai dar esse suporte para esse desenvolvimento são os técnicos, e não os doutores. Por que muitas vezes em outros países o aluno ele sai direto de uma graduação, ele vai para um mestrado, às vezes até para um doutorado direto? Porque não há uma concorrência tão grande. Hoje na minha área, eu não sou da área de educação direta, eu estou na área de educação totalmente envolvida dos pés à cabeça, mas eu sou da área técnica, eu sou engenheira agrônoma, e na minha área, eu fui agora há pouco tempo numa banca de concurso que eu tinha 30 doutores para uma vaga numa universidade. Isso é absurdamente grande, são muitos doutores desempregados. E aí, o que a gente vai fazer com esse pessoal que está altamente capacitado, com uma produção excelente, o Lattes, muito melhor do que o meu às vezes, porque eu não consigo mais produzir tanto na minha área, e o que a gente vai fazer com eles? E são pessoas que nós precisamos nas universidades,
nos municípios para desenvolver a agricultura do Estado. O que a gente vai fazer com isso? Então, eu sou muito da ideia de que a gente precisa, sim, pensar na educação técnica e profissional com um outro olhar, e a gente acredita que a educação à distância ela tem permitido isso. A UEMA tem 16 cursos técnicos e diferentes áreas mesmo que você puder imaginar, de edificações a jogos digitais. E são alunos que às vezes não querem ir para a universidade, eles querem fazer o curso técnico e eles estão empreendendo e eles estão fazendo diferença nos municípios dele. Então acho que é por aí. A Meta 12, em relação à questão das matrículas, é impressionante como a gente tem crescido, e essa realidade que é de 2013 também é uma realidade de 2016. As universidades públicas têm aumentado o número de matrícula, mas as universidades privadas têm aumentado muito mais o número de matrículas. Professora, a senhora fica triste com isso? Não. Infelizmente, as universidades públicas pararam no tempo. E as universidades privadas, elas vêm com uma outra perspectiva, e que é interessante para o aluno. Então, enquanto as universidades públicas estão preocupadas em formar grandes mestres e doutores e gênios, as universidades privadas, elas estão ali, e eu estou falando das universidades privadas sérias, eu não estou falando de qualquer universidade privada, as universidades privadas sérias estão ali para dar um conhecimento, para formar aquele professor, para formar aquele técnico, para formar aquele tecnólogo naquilo que ele tem interesse, no modelo que ele tem interesse de estudar. Se ele trabalha o dia todo, ele não tem como estudar durante o dia todo, então tem lá à noite para ele estudar. Então são esses modelos flexíveis que as universidades públicas deixam muito a desejar. E nós conseguimos ainda avançar com a educação à distância, mas vocês veem que é muito pequeno o avanço que a gente tem nas públicas em relação ao aumento nas matrículas das privadas. Vamos avançar um pouco. Isso aqui é falando sobre a formação dos professores, né, a formação continuada. E a gente vê que em 2013, esse é um gráfico que ele é bem diferente do de 2016. Isso foi uma coisa que eu constatei, mas eu não consegui trazer esse gráfico. Eu tenho disponível o censo 2016, tenho disponível o censo da ABET também, para quem tiver interesse, a gente tem todo online e eu disponibilizo para vocês. Mas olha uma coisa interessante que aconteceu. Em 2013, era essa realidade. A quantidade de professores sem formação nenhuma era algo em torno de 70%. Professor formado lá na sua graduação básica e pronto, e na sala de aula. A quantidade de pós-graduação lá do censo com um aumento significativo, eu estou falando tudo isso em relação à educação à distância. E a relação de professores formados com educação à distância em mestrado e doutorado estava aqui próximo da linha do zero. Hoje, o censo 2016 já mostra um aumento enorme desse professor da pós-graduação lá do censo e um grande aumento em 2016 dos professores formados com mestrado, não doutorado, mestrados. E essa linha aqui de professores sem formação já caiu demais. Isso é interessante? É, mas precisamos avançar cada vez mais, porque os nossos professores ainda têm uma formação que deixa muito a desejar. Então, essa formação continuada também é um grande desafio. Vamos pensar nessa universidade de 2048. Vou usar como métrica o seu ano, tá, professor? Mas eu já estava pensando em 2060. O cenário é um cenário que ele precisa urgentemente ser ressignificado, com um modelo que a gente pensa de educação, inclusive proporcionado por vocês, coordenadores de polo. Vocês têm um papel fundamental na formação dos alunos. Vocês não só têm a responsabilidade de deixar esse aluno no polo e não evadir, mas vocês têm um papel fundamental na formação dele. Como assim, professora? Vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar muito, vocês têm que fazer pesquisa e vocês têm que dizer, alunos, e eu falo isso em todas, eu tenho uma palestra que eu adoro fazer para os alunos, que é, por que estudar à distância faz a diferença? Ela faz toda a diferença, e eu digo para ele, você
vai formar e você vai ser um grande profissional. Não é porque o EMA está lhe formando, mas é porque eu estou lhe proporcionando ser desafiado durante 4 anos da sua vida. Você vai